Amados, não sei se você já percebeu, mas nós estamos no meio do ano. Junho se iniciou, o primeiro culto de junho de 2020. E eu preciso te fazer esse alerta, né? Antes de nós começarmos a mergulhar aqui na palavra do Senhor, para compreendermos, né, o tempo como se passou, pastor, mas essa pandemia e, meu amado, há propósito em tudo, né? Então você precisa buscar no Senhor o que Ele espera de você nesse tempo. Amém? Para continuar desenvolvendo, seja mais intimidade com Ele, seja... Eu vou falar para você, eu tive meu primeiro certificado relacionado à teologia nessa quarentena, para honra e glória do Senhor. Deus me levou a algumas situações e me inovei nessa área também. E aí, então, o Bola TV, para honra e glória do Senhor, nasceu no meio da pandemia, e Deus tem feito. Nós temos que continuar buscando, amém, a disciplinar e educar os nossos filhos nesses dias, de uma forma mais intensa. E aí nós temos diversas oportunidades de buscar no Senhor qual é a parte que Ele quer que nós façamos esses dias, amém? Não dá para sair de 90 dias, de 120 dias em quarentena ou de acordo com a tua situação da mesma forma. Algo tem que ter acontecido. Nós podemos dizer, por exemplo, na agenda da igreja, que muitos eventos foram cancelados, né? O primeiro já doeu no coração, que foi o Isaías Sade, nosso aniversário, né? Mas Deus veio e nos entregou lives ali com o apóstolo Géser, nos entregou o ministério aí do Bola TV, nos abriu uma mente para algo que nós ainda não tínhamos despertado, amém? Para a honra e glória do Senhor, e a gente sabe que Deus prometeu que nós estaremos no ano da colheita, Deus nos prometeu que nós entraríamos em momentos de avivamento, nós cremos que Ele vai fazer, e a forma como Ele faz é boa, perfeita e agradável. Nós vamos mergulhar aqui num capítulo hoje, meu amado, 27 de Atos, capítulo 27 de Atos, mas eu te encorajo, se você não estiver com a NVT aí, a você acompanhar conosco no telão, você na tua casa, através do teu celular, tablet, televisão, onde você estiver assistindo, porque são 44 versículos, mas serão necessários, e a NVT ela nos traz uma tradução profunda, ao mesmo tempo que parece que estamos vendo uma revista e não fica tão cansativo, mas vamos compreender talvez algo que você ainda não tenha compreendido, da forma como o apóstolo Paulo, ele faz no detalhe a sua última viagem ali, que nós temos notícias, sabemos que foi a última porque ele chega em Roma e ele morre por lá após pregar o evangelho por 2 anos sem restrições. Amém? Curva a tua cabeça, feche teus olhos, vamos orar pela palavra. Senhor, nós te agradecemos por esse momento, nós glorificamos o teu nome pelo momento de adoração que tivemos aqui essa noite. Meu Pai, te agradecemos porque sentimos a Tua presença, sentimos aquilo que é vital para nós, aquilo que é necessário para nós. Por isso, nós te pedimos em nome de Jesus, intensifica a Tua presença aqui essa noite. Nós te clamamos em nome de Jesus, faz a Tua boa, perfeita e agradável vontade de se cumprir aqui nessa noite. Ah, Jesus, Tu és o verbo do Deus vivo, por onde o Senhor passou houve transformações, por onde o Senhor passou nada ficou como estava. Por isso nós te clamamos, Jesus, anda em nosso meio, que a Tua palavra penetre juntas, medulas, espírito e alma, venha restaurar, curar. Nós te clamamos em nome de Jesus, a alma ferida, meu Deus, o coração abatido, meu Pai, o espírito desanimado, nós te pedimos, meu Deus, em nome de Jesus, cura física, cura na alma, cura no espírito. Nós te clamamos, meu Deus, porque há poder na Tua palavra, e nós clamamos ao Teu nome, se conosco, eu me rendo em Tua presença, sabendo, meu Pai, das minhas limitações, as minhas anotações são devido a essas limitações, eu coloco os meus gestos, a minha voz, tudo eu coloco em Tuas mãos, para que seja feito para a honra e glória do Teu nome, meu Deus. Colocamos esse momento em Tua presença, fala conosco, e te pedimos, ó Deus, em especial também, para todos os dispositivos eletrônicos, as conexões, as fibras, meu Pai, todo o provedor, tudo aquilo que envolve as transmissões, venham a ser protegidos, resguardados, meu Deus, para que a Tua palavra seja apregoada para a honra e glória do Teu nome, amém e amém. Dê uma salva de palmas a Ele, porque digam, aleluia. Atos 27, versículo 1. Quando chegou a hora, zarpamos para a Itália. Paulo e muitos outros prisioneiros foram colocados sob a guarda de um oficial romano chamado Júlio, capitão do regimento imperial. Aristarco, um macedônio de Tessalônica, nos acompanhou. Partimos num navio que tinha vindo do porto de Adramítio, no litoral noroeste da província da Ásia. Estavam previstas diversas paradas em portos ao longo da costa.
No dia seguinte, quando ancoramos em Sidom, Júlio demonstrou bondade a Paulo, permitindo-lhe que desembarcasse para visitar amigos e receber ajuda material deles. Preguei aqui recentemente, nos dízimos e ofertas, a respeito desse momento, a qual o apóstolo Paulo recebe a confiança do oficial romano que estava responsável por resguardar a sua pessoa, por guardá-lo. Esse oficial entrega a confiança a Paulo. Paulo vai até a casa dos seus amigos receber ajuda material para que ele cumprisse a obra. Versículo 4: quando partimos de lá, fomos costeando a ilha de Chipre, devido aos ventos contrários que tornavam difícil manter o rumo. Prosseguindo por mar aberto, passamos pelo litoral da Cilícia e Panfilha, chegando a Mirra, da província de Lícia. Ali o oficial no comando encontrou um navio egípcio de Alexandria, que estava de partida para a Itália, e nos fez embarcar. Navegamos vagarosamente por vários dias. Depois de muita dificuldade, nos aproximamos de Cnido. Por causa dos ventos contrários, atravessamos para Creta, acompanhando o litoral menos exposto da ilha, de frente ao cabo de Salmona. Costeamos a ilha com grande esforço até que chegamos a bons portos, perto da cidade de Laceia. Havíamos perdido muito tempo, as condições climáticas estavam se tornando perigosas para a navegação, pois se aproximava o fim do outono, e Paulo tratou dessa questão com os oficiais do navio. Disse ele: senhores, se prosseguirmos, vejo que teremos problemas adiante. Haverá grande prejuízo para o navio e para a carga, e perigo para a nossa vida. Para um pouquinho. Aí ele começa a ver, você viu que a situação não está fácil, a coisa começa a chacoalhar, o negócio começa a ficar esquisito, e tem que ir para lá, e tem que ir para cá, e procura uma alternativa, e vai tentando se ajustar, e tal. Aí um prisioneiro, olha lá, o oficial romano deu intimidade. Um prisioneiro, ele se levanta, e ele fala: pessoal, se prosseguirmos, vejo que teremos problemas adiante. Haverá grande prejuízo para o navio e para a carga, e perigo para a nossa vida. Agora, ele usa a palavra vejo. Um prisioneiro, você sabe que prisioneiro, né, não tem muita moral para falar nada, e ele ainda fala: eu vejo, de acordo com as minhas análises de prisioneiro, que teremos problemas adiante. Isso é um posicionamento de alguém que tem identidade. O cara sabe quem ele é, ele sabe o que ele é, ele sabe para que ele veio. Ele está dando uma direção para o dono do barco. Ele está dando direção para o cara que está comandando o barco, para o comandante do barco. Ele está falando: eu acho melhor não continuarmos. Mas ele está fazendo isso baseado em quê? No que ele está vendo. Eu vejo que a gente vai ter problemas adiante. E porque ele via algo, era argumento suficiente para o comandante do navio, o dono do navio, mudar de ideia. Não, realmente, eu acho que o prisioneiro tem razão. Nesses dias do apóstolo Paulo não havia bússola, eles se baseavam pelas estrelas dos céus, pelos astros. Quando eles analisavam, eles mapeavam, entendiam onde eles estavam e encontravam um norte, uma navegação razoável, mas eram dias nublados, como nós acabamos de ler aqui. Então nublado é impossível navegar, não dá para navegar, porque você não enxerga onde você está, você não sabe as estrelas, você não consegue ver nada, você fica à deriva. E aí o apóstolo Paulo, ao analisar uma série de coisas ali, porque o que me deixa, o que fica para nós nas Sagradas Escrituras é que ele viu. Nós não vemos aqui que veio um anjo falar com ele, nós não vemos aqui que Deus falou com ele. Ele falou: eu vejo que nós teremos problemas. A capacidade humana, a capacidade de discernimento, de discernir a realidade como povo. Um homem cheio de conhecimento. E ele começa a analisar, ele vê que a viagem não seria boa. E aí, se nós olharmos no original, no grego, aí realmente a informação que nós temos, para o apóstolo Paulo se basear na sua visão, naquilo que ele entendia, para dar direção a toda a tripulação. Imagina um navio com 276 pessoas, o prisioneiro fala para o comandante e para o dono: vocês estão tentando, mas é melhor a gente ficar por aqui, como se o comandante não soubesse tomar a decisão certa, e muito menos o dono do navio. A palavra vejo, lá no grego, projeta para nós a imagem aí, ela vem, de acordo com o dicionário Strong, da palavra teorel, que já tem a raiz de teoria. Ser um espectador, ver, observar, olhar atentamente, ter uma visão, examinar, ver mentalmente. Então nós estamos analisando aqui que o apóstolo Paulo, ele
observou, ele analisou, ele teve uma visão técnica, ele examinou as coisas, ele considerou baseado em informações naquilo que ele estava vendo literalmente. Perceber com os olhos, desfrutar da presença de alguém, discernir, distinguir, averiguar, descobrir pela procura, ou seja, eu vou descobrindo, eu vou analisando, eu vou observando, eu descubro algo pela procura. Ou então, resumindo o significado e o conceito definitivo da palavra, palavra não usada de um espectador indiferente. Então o que é um espectador indiferente? A casa está caindo, o negócio está esquisito, a casa está estranha, você está vendo que está tudo estranho, mas você é um espectador indiferente, você não se posiciona. O apóstolo Paulo começa a ver o caos, ele não consegue ficar indiferente. Ele fala, eu estou vendo que vai dar ruim, que vai ficar esquisito aqui. Baseado em quê? Na sua mente, nas considerações que ele tinha, da bagagem que ele tinha, da informação que ele tinha. É uma palavra estritamente voltada à visão humana, a distinguir as coisas, a discernir as coisas humanamente, mentalmente, mas de alguém que observa algo com interesse e para um propósito. Então o apóstolo Paulo está vendo uma situação toda estranha, ele observa a um propósito, chegar em Roma, mas desse jeito aqui, eu estou vendo que nós vamos à deriva, nós vamos perder toda a carga que nós temos, o barco não vai conseguir chegar lá, porque há um propósito chegar em Roma e nós não conseguiremos cumprir esse propósito, é melhor nós ficarmos em bons portos. O apóstolo Paulo ele começa a observar, porém o que o oficial romano faz com a observação e com a análise e com o discernimento de um prisioneiro? Ele era um prisioneiro. Versículo 11, vamos continuar. Mas o oficial encarregado dos prisioneiros deu mais ouvidos, obviamente, a qualquer, mas ao capitão e ao proprietário do navio, que é Paulo. E uma vez que bons portos eram uma enseada aberta, um péssimo lugar para passar o inverno, a maioria da tripulação desejava ir a Fenícia, que ficava mais adiante na costa de Creta, e passar o inverno ali. Fenícia era um bom porto, com abertura apenas para o sudoeste e noroeste. Quando um vento leve começou a soprar do sul, os marinheiros pensaram que conseguiriam chegar lá a salvo, por isso levantaram a âncora e foram costeando Creta. Levantou a âncora, vamos embora, deixa esse prisioneiro quieto aí. Mas o tempo mudou de repente, e um vento com força de furacão, chamado nordeste, ou seja, já era um furacão conhecido, já havia um nome, uma formação que acontecia naquela região, tinha até um nome igual o Katrina aproximadamente ali, furacões quando se formam de acordo com aquele conceito, aquela configuração de formação daquele furacão, ele já tem um nome definido, chamado Nordeste, furacão Nordeste, parece aqueles negócios de LP, soprou sobre a ilha e nos empurrou para o mar aberto. Não era o Katrina, mas era o furacão Nordeste. E agora ele começa a pegar aquele barco, começa a levar a mar aberto, a ponto dos caras falar, recolhe a âncora que já era, nada vai parar esse negócio. Nós temos uma embarcação para 276 pessoas, embarcação grande para os dias de Paulo. Aquele furacão nordeste começa a empurrar ele para longe. Ele fala, levanta a âncora, porque se essa âncora ficar, vai arrancar um pedaço do navio. 15. Como os marinheiros não conseguiam manobrar o navio para ficar de frente para o vento, desistiram e deixaram que fosse levado pela tempestade. Navegamos é importante, é plural, então era o apóstolo Paulo junto com Lucas que escreve o livro de Atos, pelo lado menos exposto de uma pequena ilha chamada Cauda, onde com muito custo conseguimos içar para bordo o barco salva-vidas que viajava rebocado. Então além do barco grande, ele era tão grande que ele tinha um barco salva-vidas que ele ia sendo rebocado junto com o barco principal. Daí os caras já têm que soltar. Então os marinheiros amarraram as cordas em volta do casco do navio. Então joga a corda, tem que amarrar o navio para comprimir ele, para ele não se partir no meio. Amarraram cordas em volta do casco do navio para reforçá-lo. Temiam ser arrastados para os bancos de areia de Sirte, diante do litoral africano. Por isso baixaram a âncora flutuante. Agora eles deram uma baixadinha na âncora para o quê? Para desacelerar o barco, para pelo menos tentar desacelerar o navio. Deixaram que fosse levado pelo vento. No dia seguinte, então só colocaram a âncora para desacelerar. 18, no dia seguinte, como ventos com força de vendaval continuavam a castigar o navio, a tripulação começou a lançar a carga no mar. No terceiro dia, removeram até mesmo parte do equipamento do navio e o jogaram fora. Tudo está acontecendo de acordo com o que o Paulo discerniu. O apóstolo Paulo observou com seus olhos, ele analisou o clima, ele analisou o tempo, ele fez um discernimento natural como ser humano. Ele falou, não vai dar certo, e agora começa a se cumprir. Versículo 20. Agora nós já temos aqui danos do barco, já temos danos da tripulação, já perdeu o barco que servia para resgatar as pessoas.
20, a tempestade terrível prosseguiu por muitos dias, escondendo o sol e as estrelas. Os caras estavam à deriva, eles não sabiam onde eles estavam nem para onde estavam indo, até que perdemos todas as esperanças. Como eu falei, não havia bússola. Quando você olha para cima numa embarcação dessa que não tem bússola, você olhou para cima, você tem nuvem, não tem nada, acabou, você não sabe onde você está. Por isso que todas as esperanças cessaram. Versículo 21, fazia tempo que ninguém comia. Por fim, Paulo, isso é um líder, né? Tá aquele caos todo, ele vê que ninguém está comendo, ele está observando, bom, ninguém está se alimentando aqui. Reuniu a tripulação e disse: os senhores deveriam ter me dado ouvidos no princípio. Os senhores deveriam ter me ouvido no princípio e não ter deixado bons portos. Teriam evitado todo este prejuízo e essa perda. Deixa projetado aí para nós. O apóstolo Paulo, ele está deixando claro que toda aquela dificuldade poderia ter sido evitada. Toda aquela situação poderia ter sido evitada se eles tivessem ouvido o prisioneiro. Isso começa a nos fazer menção do que não havia necessidade, não havia um propósito de Deus naquela situação toda. Ele está dizendo, tudo isso não teria acontecido se vocês tivessem me ouvido. Algumas vezes nós entramos em tempestades, em furacões, porque nós não ouvimos o conselho de alguém, o Espírito Santo, alguém que Deus colocou nas nossas vidas, que às vezes nós até desmerecemos. Ah não, é o líder, ah não, é não sei quem, é minha mãe, está enchendo o saco, é um prisioneiro. Mas aí nós entramos num furacão nordeste, por que eu estou nessa situação? Nem tudo é necessário. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo, os senhores deveriam ter me dado ouvidos no princípio, não ter deixado bons portos, teriam evitado, era possível evitar esse caos, era possível evitar tudo isso que nós estamos passando, se vocês tivessem me ouvido lá atrás. Quantas vezes nós passamos por dificuldades que nós pensamos, poxa vida, minha mãe falou, poxa vida, eu li na palavra, era melhor não ter feito isso. Poxa vida, eu atrasei a minha vida. Você se vê num caos, numa frieza, numa apostasia, querendo abandonar a fé, que poderiam ter sido evitados se você tivesse ouvido o apóstolo Paulo nas suas cartas, ou a palavra de Deus, ou o Espírito Santo. Muitas das nossas dificuldades é possível sim ser evitadas quando nós ouvimos os conselheiros que Deus coloca na nossa vida, quando nós lemos a palavra de Deus, quando nós levamos a palavra de Deus. O que é mais importante do que ouvir a palavra é colocar em prática. Quantas famílias passando por um caos devastador porque o homem não ouviu a palavra, porque a mulher não se posicionou, e aí deixou o pecado adentrar, deixou diversos furacões nordestes penetrarem a sua vida, o seu chamado, e tudo isso poderia ter sido evitado se nós tivéssemos ouvido ou o Espírito Santo, o líder, ou o diácono, ou o presbítero, ou até mesmo um prisioneiro. Havia um propósito soberano da parte de Deus. Muita coisa pode ser evitado se nós observarmos aquilo que Deus está nos falando e levarmos a sua palavra a sério. Mas nós vemos que o apóstolo Paulo faz questão, e Lucas está registrando, de usar o que? Uma análise natural. Às vezes nós podemos evitar muitos problemas com a inteligência que Deus nos deu, com o conhecimento que Deus nos deu, de pegar todo o montante que a gente recebe de salário, reservar uma parte para uma emergência, para nós traçarmos uma carreira profissional, para nós traçarmos uma carreira de empreendedor, para nós podemos usar a ministerial. Então primeiro eu leio a Bíblia toda, depois eu vou mergulhar nos comentários bíblicos, depois é possível você estabelecer com o teu conhecimento, com a inteligência que Deus te deu, da mesma forma como o apóstolo Paulo tinha informação, você fazer uma análise do cenário, você distinguir, discernir, falar, eu vou por esse caminho. Muita coisa pode ser evitada quando nós paramos um pouquinho, analisamos o cenário e falar, não é bom partir daqui, não é bom sair daqui, nós vamos enfrentar desafios, problemas sérios que poderiam ter sido evitados. O propósito principal é em Roma, vamos chegar em Roma, vamos cumprir o propósito, vamos cumprir o chamado, isso está estabelecido por Deus, mas furacões ao longo da caminhada não precisariam acontecer se nós tivéssemos ouvido o líder, a palavra do Senhor, ou até mesmo um prisioneiro. O apóstolo Paulo, ele deu a melhor direção para aquele povo, sem ouvir de Deus, sem nada. Ele fez uma análise, ele viu, e nós vemos a palavra no grego aqui, é análise técnica. É um discernimento de clima, de vento, de tempo, da onde ele está, do clima. É outono, você vê que o texto faz questão de reservar que é outono, esse furacão acontecia no outono. Ele tinha informação, e nós sabemos, Paulo estudou a vida inteira, era um homem muito instruído. Todo aquele caos poderia ter sido evitado se tivessem ouvido o apóstolo, o embaixador do reino dos céus, mas ali ele só era um prisioneiro. Mas o propósito soberano de Deus, ele vai se cumprir. Versículo 22, ele continua, então ele não dá só porrada, mas tenham bom ânimo.
O navio afundará, mas nenhum de vocês perderá a vida. Agora, para um pouquinho. Como? Que agora ele fez essa análise. Tem um bom ânimo. E agora ele já está o quê? Profetizando. O navio ele vai afundar. Com análise técnica, cara, nesse caos aqui que está, não tem outro jeito. Vai afundar. Mas nenhum de vocês perderá a vida. Como que ele tinha tanta certeza? Agora sim, o lado profético começa a se manifestar. O mover profético de Deus acontece. Deus começa a respaldar o que ele viu lá atrás, agora com direções proféticas. 23. Pois ontem à noite um anjo de Deus, a quem pertenço e sirvo, se pôs ao meu lado. Agora sim, um anjo chegou e deu uma visão a ele, e deu um conhecimento sobrenatural do que iria acontecer, e disse: não tenha medo, Paulo, é preciso que você compareça diante de César. Você vê que ele começa, depois da visita do anjo, o discurso dele é: tudo isso poderia ter sido evitado, mas há um propósito, você precisa estar diante de César. Há um propósito, você vai pregar o evangelho. Há um propósito, você chegará à posição de gerência, você chegará à posição de diretoria, mas é necessário se adequar e se alinhar. Há um soberano propósito da parte de Deus que vai se cumprir. Aquele que prometeu vai se cumprir. Nós vemos o apóstolo Paulo falando muita coisa que poderia ter sido evitada, e Deus em sua bondade concedeu proteção a todos que navegam com você. Aí você começa a ver todos sendo abençoados, porque um está alinhado com o propósito do Pai, ou dois, Lucas junto. Portanto, tenham bom ânimo. Segunda vez, creio em Deus, tudo ocorrerá exatamente como ele disse. Igreja de Deus, que é o termo tenha bom ânimo. Jesus falou sobre, Deus falou sobre, nós estudamos no curso de Liderizon, nós vimos e enxergamos pelo menos 42 vezes a expressão nas Sagradas Escrituras: tenha bom ânimo, tende bom ânimo. Tem algumas coisas, igreja, que Deus não faz por nós. Tem algumas coisas que Deus não faz por nós, e uma delas é ter bom ânimo. Não foi à toa que Jesus falou: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. No mundo tereis aflições, tem de bom ânimo. Vai ter aflição, vai ter dificuldade, mas cabe a vocês terem bom ânimo, porque eu venci o mundo. Quando ele vem a Josué, e ele chega em Josué e fala: sê forte, sê corajoso, tem de bom ânimo. Ele está dizendo: eu não serei forte por você, eu não serei corajoso por você, eu não terei bom ânimo com você. Eu preciso que você tenha tudo isso, para que eu faça a minha boa, perfeita, agradável vontade na tua vida. Eu serei contigo, eu estarei ao teu lado, mas em você, eu preciso que você seja forte, você seja corajoso, e que você tenha bom ânimo. O apóstolo Paulo está dizendo: Deus vai cumprir, é necessário chegar em Creta, é necessário chegar em Roma, vai acontecer. O que Deus espera de nós é exclusivamente bom ânimo. Se você desanimar, se aquela galera tivesse jogado as coisas, já era, joga tudo por aqui, acabou, não dá mais, a tempestade venceu, o furacão Nordeste venceu, ele é insistente nesse termo: tenha bom ânimo. Ele pode nos agraciar com o fruto do Espírito, da longanimidade, que significa ânimo longo, mas nós vamos ter que buscar nele, desenvolvermos nele, gerarmos o fruto do Espírito para termos um ânimo longo, esperarmos nele, precisaremos desenvolver nele. Não é tempo de desanimar, é tempo de bom ânimo. Está tudo ruindo nesse barco, está tudo perdido, e aqui já não é mais a tempestade que os 12 enfrentaram, é furacão. Furacão é outra categoria de desafio. O apóstolo Paulo está num outro nível de desafio. Não é a tempestade que foi intensa, que foi forte, mas aqui o termo é furacão. Tende bom ânimo. Ter bom ânimo. Há um propósito, ele vai se cumprir, mas é necessário não pararmos. Aí nós vemos que ele nos diz para termos bom ânimo, e ele começa, o apóstolo Paulo ali, a usar a sua capacidade de raciocínio, sua observação natural, seu aprendizado. Então a nossa capacidade de observar, de compreender as coisas, de estudar, de se aperfeiçoar, Deus também não vai fazer por nós, Ele não terá ânimo por nós. O apóstolo Paulo disse: se tivessem me ouvido, se tivessem ouvido as minhas observações, o que eu tinha visto, o que eu tinha observado. Na segundo momento ele já chega com algo profético que aí sim o anjo entregou para ele. Teríamos evitado esse caos, aquele caos não era necessário. Poderia ter sido evitado uma série de problemas com uma observação, com
alguma análise de um vento diferente, de alguma coisa que ele viu diferente, baseado naquilo que ele estava vendo, do critério natural. Deus, Ele não levantará do sofá por nós, para aprendermos, para produzirmos, para desenvolvermos, para entregarmos a excelência, cada um conforme a sua capacidade, cada um com o seu talento, mas Ele nos confiou, e aquilo que Ele nos confiou vai depender de nós. E esse seria o título da mensagem: tem coisas que Deus não faz por nós. O apóstolo Paulo foi lá, ele entendeu, ele compreendeu, baseado no conhecimento humano. Depois ele traz a parte profética. Tem coisas que Deus vai entregar a nós, e tem coisas que Ele vai esperar que nós respondamos com Ele, com fé. Porque você acha que diante de tantas pessoas doentes, Ele vinha e curava uma, levantava, mandava um levantar, mandava um enxergar, de acordo com a fé, de acordo com alguma coisa diferente que Ele via naquela pessoa. Ele estará em parceria conosco, Ele estará em unidade conosco, em conjunto, mas tem coisas que Deus não faz por nós. Os israelitas poderiam ter evitado décadas de deserto, se eles tivessem ouvido Josué e Caleb da primeira vez. Deus, Ele entregou a promessa, deu 10 pragas no Egito, abriu o Mar Vermelho, entregou a terra prometida. O que faltava dos caras eram coragem e bom ânimo. Quando eles chegam, não dá, nós somos como gafanhotos, não tem como tomar essa terra prometida. Aí Deus, daqui para frente é com vocês. E aí eles ficam décadas rodando, porque não tiveram coragem, não tiveram bom ânimo, não tiveram força nele. E aí ninguém entrou, só Josué e Caleb, os dois que enxergaram além, os dois que viram o que Deus poderia fazer através da vida deles. Caleb pede: me dá o gigante, eu vou destruir gigante, eu quero matar gigante, dá aquele grandão ali para mim. Homens que tinham força, que tinham ânimo, que tinham coragem, sabiam que precisavam fazer a sua parte para que Deus cumprisse a dele. E você vê, nós observamos o texto, que o apóstolo Paulo, ele segue com essa mesma revelação. Você vê que o apóstolo Paulo, ele segue com a inteligência, com o conhecimento, com estratégias humanas, baseando e dando respaldo ao profético. Essa é a função do apóstolo: recebe a chamada profética e cumpre aquilo que foi liberado por Deus, a correção liberada por Deus. O chamado profético é para isso, por isso que nós falamos ministério profético apostólico. Nós entendemos que recebemos de Deus a parte profética, e o trabalhar de executar é através do chamado apostólico. O apóstolo Paulo está exercendo as duas funções aqui. Há um propósito, é necessário chegar em Roma. Há um propósito, é necessário alcançar as vidas que Deus confiou na tua casa, alcançar a tua casa, alcançar as pessoas do teu trabalho. É necessário que Deus te abençoe na tua carreira profissional, para que você venha a financiar, emprestar o teu barco, para que a palavra seja apregoada. 26, é necessário, porém, que sejamos impulsionados para uma ilha. Por volta da então agora já desenrolou o manto. Por volta da meia-noite, da 14ª noite da tempestade, enquanto éramos levados de um lado para outro do mar Adriático, os marinheiros perceberam que estávamos perto de terra firme. Tudo isso poderia ter sido evitado, mas Deus respeita o livre-arbítrio. Ele usa o prisioneiro para falar, ninguém ouve, então vão se meter no meio do furacão. Lançaram a sonda, e aí a gente começa a ver, há uma palavra profética, mas nós começamos a ver muita técnica sendo usada para que a palavra profética se cumpra. Lançaram a sonda e verificaram que a água tinha 37 metros de profundidade. Um pouco depois, lançaram a sonda novamente e encontraram 27 metros, técnica de navegação antiga. Lançou a sonda, tem 37, lançou a sonda, tem 27, diminuiu 10 metros, a gente está indo para alguma costa que eu não sei onde é, mas está se aproximando de alguma costa, porque está diminuindo a profundidade do mar. 29, temiam que se continuássemos assim, seríamos atirados contra as rochas na praia, porque está diminuindo a profundidade. Por isso lançaram 4 âncoras da parte de trás do navio, e ansiavam para que o dia chegasse logo, dando a entender que iriam lançar as âncoras. Olha a técnica, a sonda, são 4 âncoras posicionadas, dando a entender que iriam lançar as âncoras da parte da frente. Os marinheiros baixaram o barco salva-vidas na tentativa de abandonar o navio. Ainda tinha um barco não mais ancorado, mas agora ele estava preso, suspenso. A embarcação era grande, amados. E aí ele começa a descer, 276 pessoas, começa a descer o navio, porque os tripulantes, que eles trabalhavam no navio, eles iam fugir. O apóstolo Paulo então disse ao oficial, agora já está ouvindo o prisioneiro, no comando aos soldados: se os marinheiros não permanecerem a bordo, vocês não conseguirão se salvar.
Você percebe? Lá atrás o apóstolo Paulo trouxe uma palavra profética do Senhor. Ele falou: esse barco vai afundar, mas todos sobreviverão, todos vão prevalecer, todos vão viver. Agora ele está dizendo: se cortar o barco e pular no meio do mar, aí acabou, a gente não chega lá, não vamos nos salvar. Mas a palavra profética não era que seriam salvos, que ninguém ia se perder. Por quê? Nós temos que usar a inteligência. Se os marinheiros forem embora, quem vai operar o navio? Quem vai fazer o que tem que ser feito? Quem vai estiar? Quem vai fazer? Quem vai pilotar? Não, se não tiver tripulação, não vai ter como chegar. A palavra profética mudou. Tem que agir com inteligência, tem que agir com sabedoria humana. Eles estão usando todas as técnicas possíveis. Agora já o apóstolo Paulo fala: há uma palavra profética, que nós chegaremos lá, ninguém vai morrer, mas não deixe os marinheiros embora. Então é necessário usarmos as nossas habilidades naturais. Deus vai fazer, chegaremos em Roma, todos chegarão com vidas, mas ninguém abandona a parada, que vai ficar difícil conduzir esse negócio sozinho. 32, então os soldados romanos, agora foi soldados, não foi nem a tripulação, cortaram as cordas do barco salva-vidas e deixaram a deriva. Os caras foram lá: corta isso aí e ninguém sai daqui de dentro. O prisioneiro falou, mas agora o prisioneiro já mudou a estatura, né? Enquanto amanhecia, Paulo insistiu que todos comessem. De tão preocupado, vocês não se alimentam há 2 semanas, disse ele. Por favor, comam alguma coisa agora para seu próprio bem, pois nem um fio de cabelo de sua cabeça se perderá. A palavra profética continua, nós vamos chegar lá com vida, mas tem que se alimentar, tem que tomar a saúde, a nossa alimentação, Deus não vai fazer por nós. O cuidado com a nossa saúde, as horas de sono, a alimentação, o apóstolo Paulo está falando: nenhum fio de cabelo vai cair, mas é necessário fazer o básico, a gente precisa se alimentar. Então a alimentação, o nosso cuidado, isso Deus não faz por nós, Ele nos dá instruções. E o apóstolo Paulo está cuidando daquele povo, está dizendo: ó, vocês não comerem, vai ter problema, vai ficar fraco. 35, em seguida tomou um pão, deu graças a Deus na presença de todos, partiu em pedaços e comeu. Todos se animaram e começaram a comer. Havia um total de 276 pessoas a bordo. E ele continua trabalhando com inteligência, com a razão. Tem que comer, não pode deixar os marinheiros ir embora, porque não vai ter gente para trabalhar, para conduzir o navio, tem que chegar. Então o que dá? Faz alguma, corta o barco, reserva, ninguém sai daqui. 38. Depois de se alimentar, a tripulação aliviou o peso do navio mais um pouco, atirando ao mar toda a carga de trigo. Então, pera lá, está estranho ainda? Vamos jogar mais carga, vamos aliviar o peso. Há uma razão, há uma técnica para nós exercermos a palavra profética que vai ser executada. Nós chegaremos até lá, mas vamos tomar os cuidados naturais. 39. Ao amanhecer, não reconheceram a terra, mas viram uma enseada com uma praia e cogitaram se seria possível chegar ali e atracar o navio. Então, cortaram as âncoras, técnicas de navegação, e as deixaram no mar. Depois afrouxaram as cordas que controlavam os lemes, levantaram a vela da frente e foram rumo à praia. Com esse nível de detalhe, meu amado, está claro para mim que o apóstolo Paulo era um excelente navegador também, tá? Tem mais um item no currículo desse homem. As palavras, os termos técnicos, a forma como ele descreve, o detalhe dado, as informações, esse homem manjava tudo também de navegação. Mas o navio foi apanhado entre 2 correntezas contrárias e encalhou antes do esperado. Vai ter dificuldade, vai ter problema. Estamos agindo com técnica, estamos agindo com entendimento, com conhecimento, com informação. Estamos debaixo da palavra profética, estamos fazendo tudo que está dentro daquilo que Deus nos informou. E ainda vem correnteza ao contrário, ainda vem 2 correntezas antes do esperado. A parte da frente se encravou, ficou imóvel, enquanto a parte de trás, atingida pela força das ondas, começou a se partir. Entendeu o que aconteceu? Ele fincou aqui e ele começou a chacoalhar a parte de trás. O navio começa a ser quebrado e esmiuçado. 42. Os soldados queriam matar os prisioneiros para que não nadassem até a praia e depois fugissem. Porque, eu já falei aqui, os soldados romanos sabiam que se um prisioneiro debaixo da sua tutela, da sua guarda, fugisse, não chegasse ao destino, ele sofreria e pagaria muitas vezes com a própria vida. E o apóstolo Paulo conseguiu dar uma visitinha a esse dom, conseguiu dar uma escapada debaixo do oficial romano. Olha o nível de caráter do apóstolo Paulo, o nível de posicionamento, o nível de atitude do apóstolo Paulo, que ele consegue ganhar a confiança desse oficial romano, que ele coloca a própria vida em risco. O oficial no comando, porém, desejava poupar a vida de Paulo, ou seja, vai matar os caras, talvez sim, mas Paulo não pode matar, e não permitiu que executassem seu plano. Ordenou, de novo, os prisioneiros não foram mortos por causa do apóstolo Paulo. Quando você está debaixo de bênção, está debaixo de palavra profética, está agindo com conhecimento, com entendimento, buscando ao Senhor cumprir o projeto dele, todos começam a ser abençoados ao seu redor por causa do teu posicionamento. Nenhum prisioneiro morreu porque o apóstolo Paulo já havia conquistado o oficial romano. Ordenou aos que sabiam nadar que saltassem ao mar primeiro e fossem em direção à terra. Outra estratégia: vamos largar todo mundo do barco? Não, primeiro pula quem sabe nadar. Conhecimento, entendimento, bom senso, sabedoria. Aí nadou, todo mundo chegou, os caras sabem nadar, beleza. Agora vai quem não sabe, aí vai batendo, vai empurrando, vai enroscando, pega um pedaço de madeira, mas vai.
O apóstolo Paulo estava sendo escoltado por oficial romano, já ganhou tanta intimidade, já ganhou tanta, devido à sua palavra, o seu caráter, a sua postura, ele conquistou a confiança daquele homem. Versículo 44, os outros se agarraram a tábuas ou pedaços do navio. Todo mundo vai agarrar a tábua? Todo mundo vai pegar pedaço do navio? Não, quem sabe nadar nada, quem não sabe nadar pega o pedaço de madeira, com ordem, com decência, com inteligência. Assim todos chegaram à praia em segurança. E então esse versículo se cumpre. Chegaram em segurança. E a viagem continua, você conhece. O apóstolo Paulo chega lá, vão fazer uma fogueira, a cobra pica ele, todo mundo fala, olha lá, o cara fugiu da morte, e agora a cobra vai matar ele, ele não morre, ele ganha a ilha toda. Então se o diabo estava tentando matar ele, agora o diabo perdeu mais uma ilha também. O veneno não consegue fazer nada contra ele. E aqui nós vemos uma história perfeita, meu amado, de como que nós vemos a razão, o conhecimento, a inteligência, planejamento estratégico, bom senso, sabedoria aplicado junto ao profético. Há uma palavra profética, há propósito de Deus, há sonho de Deus, há plano de Deus, mas tudo tem que ser executado com respaldo, porque Deus nos entregou essa visão da palavra que nós vemos aqui, a capacidade de discernir, de bolar planos, de bolar estratégia, de trabalhar, de se envolver. Nós vemos aqui a suadeira que deu para chegar até aquela ilha em segurança. O sobrenatural ele se cumpre, o soberano propósito de Deus se cumpriu. Você vai ver que o apóstolo Paulo chega em Roma, ele prega o evangelho, depois a tradição da igreja nos diz como ele foi morto em um propósito. Nós vemos perfeitamente, nem só conhecimento, nem só entendimento, mas nem só profético, mas um alinhamento dos dois para cumprir um propósito, porque tem coisas que Deus não faz por nós. Deus já chega lá e fala, não, quem nada vai primeiro. Não, isso é coisa que você tem que entender, cara. Você tem que fazer a leitura e tomar a tua decisão. Tem que ter a capacidade do alto, tem que buscar. Não é possível, você não consegue ver, vai todo mundo pegar pedaço de pau, quem não sabe nadar vai morrer. O apóstolo Pedro também estava em um barco, e também em uma tempestade. Ele vê Jesus, ele se move no sobrenatural, ele se move no profético, ele toma a iniciativa de andar sobre as águas. Ele começa a tomar, ele toma a iniciativa, ele sai do barco, uma atitude natural ali, confiando no Senhor, e ele começa a se mover no sobrenatural. Mas quando ele começa a olhar demais para a confusão ao redor, demais para o caos ao redor, demais para as pandemias, para os noticiários, para toda aquela confusão daquela tempestade, ele começa a afundar. Porque a nossa responsabilidade de mantermos o foco de Jesus, Deus não vai fazer por nós. Ele faz a gente andar sobre as águas, se mantivermos o foco nele, sim. Faz andar sobre o sobrenatural, com certeza, inúmeros testemunhos a respeito. Estamos aqui hoje, é sobrenatural do Senhor. Mas nós temos que manter o foco em Jesus. Manter um foco em Jesus é a nossa responsabilidade, e isso Ele não vai fazer por nós. Quando você tira o foco de Jesus, começa a olhar demais para as coisas naturais, você vai afundar e não vai chegar no propósito final, ou vai passar por coisas que não precisariam passar, coisas que você poderia ter evitado, mantendo o teu foco em Jesus. Vejo muitas pessoas naufragando ao longo da fé porque tiraram o foco, olharam demais para aquilo que não devia, trocaram as motivações do coração. Já não é mais por amor a Deus, não é mais por amor ao próximo, mas é por amor a dinheiro, é por amor a qualquer coisa que não seja amor ao Senhor. A motivação ela é trocada. Jesus sai do centro. E para encerrarmos a aplicação dessa palavra, nós temos uma história mais famosa em relação a propósito, das mais fantásticas das Sagradas Escrituras, uma das histórias mais clássicas e intensas, principalmente quando nós falamos em propósito, quando nós falamos em identidade. Você vê a identidade do apóstolo Paulo. Me colocaram aqui como prisioneiro, mas eu não sou prisioneiro. Eu tenho uma visão marítima sobre a situação aqui, eu tenho uma visão diferenciada. Eu posso, e na minha opinião é melhor não enfrentarmos o que vai estar por vir. Ele deram um rótulo para ele, prisioneiro. Aquilo não entrou no coração dele. Ele sabia quem ele era, ele se posicionava. Quando você for ver, o prisioneiro estava liderando o barco todo. Estava falando, não deixa o marinheiro ir embora, dá comida aqui, pessoal, vocês não comer vai ficar estranho. Aí o cara está comandando tudo, velho, era o prisioneiro. Aí nós vemos um homem também que Deus usa ali no Antigo Testamento para cumprir a soberana vontade do Senhor, José do Egito. Uma das histórias mais lindas que me
misturam perfeitamente os dois princípios de soberania de Deus com o livre-arbítrio, de soberania de Deus com a nossa capacidade de fazermos aquilo que Deus não fará por nós. Você conhece a história, mas eu preciso colocar todo mundo na mesma página, amém? Abraão é separado por Deus, recebe promessas poderosas do Senhor, e aí ele tem o filho da promessa, que é Isaac, e aí Isaac tem o seu filho Jacó, e aí Jacó muda de nome para Israel, e Israel tem 11 filhos, isso mesmo. Pastor, não eram 12? Não, ele tem 11. Mas não são 12 tribos de Israel? São. Mas Jacó, ele tem 11 filhos. Um deles era Levi, que era da tribo sacerdotal, não fazia parte, e os 2 filhos de José, Efraim e Manassés. Então, são 10 filhos de Jacó, são 2 de José e Levi, que não tinha direito a nenhuma parte da terra. Então José, que é filho de Jacó, dentre seus 10 irmãos, ele era o preferido. Então ele era o mais mimado, ele era o mais adulado, ele tinha suas vestes ali especiais, era o filhinho mimadinho, que tudo o papai fazia por ele, que não deixava passar por sofrimento, que tudo era o tchutchuquinho da casa, porque era filho da mulher a qual Jacó amava, era a primeira esposa dele, aí não teve filho, foi ter filho na velhice, então ele tinha um carinho muito especial por José. Só que os irmãos começam a ver esse propósito da vida de José, começam a observar o que Deus tinha para fazer na vida desse homem. Você sabe, ele teve sonhos, ele chegou para o pessoal da sua família e falou: eu vou um dia mandar em todo mundo vai se prostrar, vai se ajoelhar diante de mim. Então imagina os filhos de Jacó, que começa a ver quanto o pai amava mais José, porque era o filho da mulher a qual José amava, e aí ele passa-se um tempo, ele ainda fala que a sua família se curvaria diante deles. O próprio pai chega e José fala: ô menino, você está indo longe demais, você está mimado demais, não é bem assim que funciona. E aí o sol e a lua se prostrariam, aquela coisa toda, né? E aí fala: não é bem aí. Eles pegam José e jogam no poço. Só que quando nós lemos nas Sagradas Escrituras que José foi jogado no poço, as Sagradas Escrituras não dá a intensidade de informações para nós absorvermos o que realmente isso significa. Imagina, igreja, o que é ser lançado num poço, te jogar num buraco lá embaixo, que você grita, que você ninguém ouve, ninguém. Mas havia um propósito do pai para ser realizado por ele. José, ele é jogado pelos irmãos num poço. Você já viu alguma reportagem de criança que cai no poço, desespero, vai de 5, 6 anos para a criança se recuperar psicologicamente? Só que nós vemos a profundidade disso, a Bíblia nos registra lá, quando José é exaltado no Egito, quando ele chega no propósito de Deus para ele, quando ele se torna a segunda pessoa mais importante do mundo, quando ele cumpre e faz tudo aquilo que Deus não faria por ele, Deus faz a parte que cabe a ele fazer. Aí seus irmãos vão lá no Egito, se prostram diante do rei, como José havia sonhado, para ter o que comer. Mas você consegue se imaginar ter sido jogado no poço? Depois que José já está liderando a maior nação da terra, o propósito já se cumpriu, já chegou em Roma, já está vivendo aquilo que Deus prometeu. E aí nos revela as Sagradas Escrituras, que os irmãos de José vão até José. Eles chegam até José, não sabem que é José, e aí pedem ao rei do Egito: por favor, eu preciso que você me venda um pouco de suprimento, porque está uma crise terrível e tal. Aí José começa a arquitetar um monte de estratégias para conseguir entender se o pai estava vivo, se não está, se o irmão dele, que era filho também da mulher amada de Jacó, se estava vivo. Ele começa a fazer diversas artimanhas, e uma delas José começa a acusá-los de que eles tinham feito algo que eles não fizeram, que eles tinham roubado, que eles tinham pego aquilo que não deveria pegar. E aí começa uma perseguição do rei do Egito contra aqueles 10 jovens, aqueles jovens que estavam ali. Eram 9 porque o irmão de José não tinha ido. Aí, olha o que acontece, Gênesis 42, 21. Conversando entre si, os irmãos de José estão conversando entre si. Disseram: é evidente que estamos sendo castigados por aquilo que fizemos a José tanto tempo atrás. Ou seja, a perseguição começa intensamente. A perseguição começa, e eles começam a ter medo de perder a vida, de tudo ir por água abaixo. Aí vem a memória, fala: caramba, certeza que a gente está passando por isso aqui, porque o que nós fizemos a José. Agora olha aqui,
Vimos sua angústia quando ele implorou por sua vida, mas nós o ignoramos, por isso estamos nessa situação. Nós vimos a angústia de quando José, no fundo do poço, gritava: por favor, não me deixe aqui, por favor, não me abandone, tenha misericórdia, pelo amor de Deus, me tirem daqui. Rubem disse: não te falei que não pecasse contra o rapaz, mas vocês não quiseram me ouvir, agora temos de prestar contas pelo sangue dele. Não sabiam, porém, que José os entendia, pois falava com eles por meio de um intérprete. José, como rei do Egito, devia falar só o árabe, só o egípcio. E aí ele estava ali, e aí ele usava um intérprete para falar com os hebreus. Então ele usando o intérprete, eles estão conversando entre eles, eles acham que José não está entendendo o que eles estão falando, porque o cara é egípcio, ele vai saber falar a língua da gente. Então olha lá, tá vendo só, você foi lá, jogou o menino, a gente viu a angústia daquele menino lá no poço, sofrendo, gritando, pedindo pelo amor de Deus para a gente tirar lá. É por isso que a gente está sofrendo, Olha o trauma. 24, José se afastou dos irmãos e começou a chorar. Por que você acha que ele começou a chorar? Ele começou a lembrar da angústia do poço. Ele começou a lembrar dos dias maus. Quando se recompôs, voltou a falar com eles, escolheu a Simeão, mandou amarrá-lo diante dos demais. Igreja, olha o nível de sofrimento que o Senhor permitiu que José passasse para forjá-lo ao nível da promessa. Olha o nível de sofrimento que Deus permitiu que José passasse. E você acha que isso está ali guardado no coração dele? Você acha que aquilo lá foi a ponto dele ir chorar, e ele se derramar ali, e aí depois ele tem que se recompor para conseguir conversar com os irmãos de novo? São processos às vezes que são dolorosos, mas é bom. Tudo que Deus faz é bom, no mínimo, para José trazer a memória que Deus tirou ele do poço e colocou como a segunda pessoa mais importante. Mas José, eu te tirei do poço. Lembra da onde eu te tirei. Quando você chegar lá, lembra-te da onde eu te tirei. Processos dolorosos, processos que nos marcam para nos projetar ao propósito. Agora, vencer tudo que aquele poço produziu era com José. Ele tinha que superar aquilo, ele tinha que vencer aquele desafio, ele tinha que vencer aquela mágoa, tinha que vencer aquela marca. O governador do Egito chora, lembrando do sofrimento e dos gritos de angústia pela própria vida. Imagina se José tivesse ficado preso no pecado, preso na ofensa. Caramba, vocês me jogaram lá, olha o sofrimento que passou. Não, ele extraiu o melhor do sofrimento. Passei pelo poço, doeu, machucou, mas eu não tenho ódio dos meus irmãos por isso, eu não tenho raiva dos meus irmãos por isso. Ele resguarda, ele não se prende à ofensa, ele tira o melhor daquilo. Ele lembra que Deus tirou ele do poço e colocou onde ele estava. José perdoa os seus irmãos. Agora, o que José teria produzido se ele tivesse a raiz de ofensa? O propósito de Deus não teria se cumprido, porque Deus montou toda essa estratégia para que toda a família de José, que tinha a promessa de Jacó, fosse resguardada no Egito, para que eles crescessem e se tornassem a nação de Israel depois de vencerem o Egito. Se naquele momento José falasse: mata todos esses desgraçados, os caras me jogaram no poço, eu destrói todos esses, vocês não sabem o que esses caras já fizeram, eles teriam destruído as 12 tribos de Israel, que era o propósito do Pai. Olha o poder que há quando nós não nos entregamos à ofensa. Agora, se nós ficamos presos à ofensa, presos à amargura, Ele não vai poder nos projetar, que nós vamos destruir aquilo que é propósito dEle. José vence essa ofensa. José, ele vence o pecado de adultério com a mulher de Potifar. José, ele vence o cárcere. José vence a blasfêmia, ele não blasfema contra o Senhor. Ele compreende que havia um propósito muito maior que inclusive ele, para que Deus queria cumprir na vida dele. Então aquilo que dependia dele, ele fazia. E na verdade tudo que Deus colocava sobre a mão dele, aquilo que não dependia de Deus, coisas que Deus não faz por nós, ele fazia de forma excelente. Ele morreu para a sua justiça própria, ele morreu para a sua vaidade própria, ele morreu para o ego dele,
para que o propósito soberano do Pai se cumprisse, mesmo diante dos sofrimentos. Se lembre do sofrimento, para lembrar de quando Deus te tirou, por que Ele te tirou. José é fiel a Deus. Deus permitiu ele cair no poço, não foi motivo para ele cair com a esposa de Potifar. Não é porque Deus fez eu passar por isso aqui, que agora também eu não quero mais saber dele, não quero mais saber dos seus propósitos. Não, ele extraiu o melhor que o poço poderia oferecer. Aquilo gerou uma marca no seu coração, que certamente o orientou em diversos momentos para que o ego não sobressaísse, para que a soberba não viesse. Ele lembrava de onde Deus havia o tirado. Não importa o que aconteça, eu vou governar o Egito. Não importa o que aconteça, eu vou chegar em Roma. Eu vou cumprir o propósito que Ele desenhou para mim, respeitando todas as leis espirituais. José não quebra nenhuma. Inclusive, quando ele vai revelar o sonho, ele chega com tremor diante do rei, se submete ao rei. No momento que ele tem para falar, ele não chega lá, eu tenho a solução para todas as coisas. Ele se submete, ele declara exatamente como deveriam realizar as coisas, e com muita estratégia. Separa 7 anos, aumenta os celeiros, faz isso, faz aquilo, com muito conhecimento, com muito entendimento. Um planejamento estratégico perfeito é desenhado dos 7 anos de bonança, porque depois viriam a crise. Tem coisas que Deus não faz por nós. Deus não vai ler a Bíblia por nós. Tem batalhas que nós teremos que vencer no deserto contra o próprio Satanás. Ou tem momentos que nós vamos tomar a decisão de cair ou não, de honrar ou não, de perseverar ou não, de ter bom ânimo ou não, de ter coragem ou não, de ser forte ou não. Deus faz tudo o que faz em parceria com a humanidade, e aquilo que cabe a nós fazer, Ele não fará por nós. Precisamos absorver que o propósito de Deus, além de um propósito terreno, ele é um propósito eterno. O que nós fazemos aqui ecoará na eternidade, e só assim vale a pena viver a vida. Quando você compreende aonde Ele quer te projetar, e muitas vezes vai se estender a essa terra. O apóstolo Paulo, ele coloca toda a sua vida num propósito que ele sabia que era muito além daqui. Se nós estamos aqui hoje é porque aquele homem teve esse entendimento. Mas na verdade ele falava, eu estou por aqui, mas eu sei para onde eu vou. 1 Coríntios 15, 19. Se nossa esperança em Cristo vale apenas para esta vida, apenas, exclusivamente, somente para esta vida, somos os mais dignos de pena em todo o mundo. Quando nós vivemos por um propósito, nós vivemos por um plano de Deus, a nossa esperança em Cristo não é só para essa terra, é também aqui. Ele nos garantiu, cada um que fizesse qualquer coisa pelo reino receberia 100 vezes mais aqui ainda. Mas se nós vivemos por isso, nós somos os mais dignos de pena em todo o mundo. Viver por um propósito de Deus em nós, através de nós, nos projeta a eternidade. E alguns chegam a pensar, então somos apenas fantoches nas mãos de Deus, né? Deus usou ali o José, Deus usou ali os irmãos. José nos explica em Gênesis 50, 20. Vocês, Gênesis 50, 20, vocês pretendiam me fazer o mal. Então José não abstém, José não tira a culpa ou a parcela de responsabilidade dos irmãos que queriam fazer o mal dele. A intenção do coração dos 10 era matar José, mas Deus planejou tudo para o bem. Colocou-me neste cargo para que eu pudesse salvar a vida de muitos. Muitas pessoas, muitos demônios, muitas situações vão vir contra nós com maldade. Vai vir para matar, vai vir para roubar, vai vir para destruir, vai vir contra nós. Mas quando nós confiamos em Deus, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Não é tirar a responsabilidade de quem tentar fazer mal, de quem tentar de alguma forma afetar a tua chamada, ou seja lá o que for. Glória a Deus. Mas Deus vai reverter isso para o bem, porque tudo coopera para o bem daqueles que amam ao Senhor. Aquele naufrágio que poderia ter sido evitado, levaram eles para uma ilha e ganharam a ilha toda para a glória do Pai. Quando nós vemos as pessoas que compreendem que tem coisas que Deus não faz por nós e tem coisas que nós dependemos dele, mas aquilo que depende de nós, nós fazemos com excelência, damos o melhor, entregamos ao Senhor, nos posicionamos, desenham e vivem o propósito soberano do Pai.